A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Que bom que você está aí, pronto para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Como eu venho dito, não há atalhos, né? Um ministério frutífero, abençoado, obrigatoriamente passa pelo estudo da palavra de Deus. É pelo estudo da palavra de Deus que vem um avivamento que tanto a nossa geração almeja. Não há outro método, acredite. Hoje nós vamos para a última aula do livro de Teologia Pastoral 2, né? No conjunto de dois livros. Nós já estamos na 10ª aula, né? E o que eu tenho ouvido, comentários muito bons a respeito desse conteúdo. Eu acredito que bom seria que todo obreiro, todo líder tivesse acesso, pelo menos à leitura de todo esse material que nós temos em mãos. Certamente é um material que nos abençoa e abençoa ministérios. Nessa aula 5, o tema é o ministro, seus relacionamentos, o ministro, fama, orgulho e honra. Veja que são dois temas muito importantes para a vida ministerial. O primeiro ponto que se destaca é a questão da cidade do ministro. A Bíblia, ela dá destaque para as cidades, para a localização geográfica onde a igreja estava. É claro que a Bíblia dá um destaque especial para a cidade de Jerusalém. O Salmo 122, por exemplo, vai dizer que nós devemos orar para que haja paz em Jerusalém. Jesus, amou Jerusalém, mesmo sendo essa uma cidade assassina de profetas. E quando nós vemos Paulo, lá em Atos capítulo 16, verso 9, você vê o próprio Deus, por meio de uma visão, dando uma estratégia para que Paulo atravessasse a Macedônia e ali fizesse a obra de Deus naquele lugar. Então há também pessoas que entendem que existe uma divisão geográfica no mundo do mal, né? Como se tivessem demônios que controlam ou que tentam controlar regiões geográficas. E isso explicaria porque alguns lugares, são mais perturbados, são mais oprimidos, tem mais violência do que outro lugar. Então pode ser que haja aí uma disputa espiritual geográfica. Então, sendo assim, isso passa a ser um importante ponto de estudo para o líder, para que ele possa conhecer a sua cidade, conhecer o seu setor, o teu campo de trabalho, para fazer ali a vontade de Deus com uma estratégia. Tá? Então o pastor é um líder espiritual e ele não pode desprezar a ação do mal na sua cidade. Por exemplo, a política, embora muita gente tenha aversão, ache que não se deve discutir ou tratar, mas por meio da política vem muitos projetos de lei, eventos, que vão promover o mal dentro de uma cidade, um mal chamando o outro. Então, o líder dentro da sua cidade, ele deve ter uma autoridade espiritual e uma capacidade de influência para trabalhar em favor não só da sua comunidade local, não só da sua igreja, mas com uma visão mais ampla de reino, procurando abençoar também a comunidade aonde a sua igreja está instalada. Existe uma luta pelo controle espiritual da cidade, festas, eventos, leis, que podem inclusive prejudicar a igreja e até a população daquela cidade, que será alcançada e influenciada por tais práticas. Então é importante que o líder ame a cidade aonde ele vive. Acabei de citar o exemplo de Jesus, mesmo em Jerusalém, sendo uma cidade de dura cerviz, que perseguiam, matavam os profetas, mataram o próprio Jesus. O Senhor mostra, nas páginas da Bíblia, o seu amor e quanto ele quis juntar, quanto ele quis cuidar de Jerusalém, assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, tá? Então, mesmo que o local em que o obreiro foi enviado lhe pareça estranho, ele deve procurar amar essa cidade, pois só assim ele conseguirá êxito no seu propósito naquela cidade. É muito difícil, nós nos acomodamos, nos acostumamos com o nosso local de origem e muitos irmãos sofrem na pele
a dificuldade quando são levados pelo Senhor para outros lugares. Então, é importante que o obreiro possa ver aquela cidade não pela sua ótica, porque a ótica humana pode gerar algum desprezo. Poxa, a minha cidade que é boa, meu lugar natural de origem que é boa, essa cidade é ruim, eu não me acostumo nesse lugar. Mas então devemos, né, quando ao serviço desta maneira, procurar ver aquela cidade pela ótica divina, como Deus vê aquela cidade, né? Qual é o amor de Deus por aquela cidade, por aquela localidade, e qual o desejo de Deus para aquele lugar, né? Nós temos um exemplo aí com os ninivitas, né, que eram inimigos de Israel, e mesmo assim Deus amava e enviou o profeta Jonas para que lá pudesse pregar, e houve arrependimento e houve comoção. Tá? Então é importante olhar pela ótica divina e amar como Deus amou aquele lugar. É verdade que os costumes, as comidas, a cultura, a fala, né, são coisas estranhas para alguém que vem de fora. Inclusive até uma estratégia, né, de alguns impérios, como os babilônicos. Você vê lá no caso de Daniel, o rei, né, trocando a comida, trocando os nomes ali de Daniel e seus amigos, porque é exatamente para mudar nessa característica da onde ele veio, né? Porque nós trazemos conosco essas características em nós. Então, quando nós somos levados para outro lugar, há uma tendência de haver uma resistência contra aquela localidade, e o obreiro passa a sonhar o tempo todo em retornar para a sua casa e para o seu lugar local. Quanto mais quando é uma obra missionária, né? Eu me lembro de um relato recente que eu ouvi de um obreiro, ao chegar em um país estranho, foi ali convidado para experimentar uma comida que era feita ali no meio de todo mundo, né? Num pilão se batia, fazia uma mistura com muitos grãos, e a honra do costume local era dar ali ao pastor o privilégio de experimentar primeiro a comida. Mas com um detalhe, né? A irmã ali que preparava a comida, ela colocou a própria mão, o próprio dedo, né, ali no tacho, e pediu que o pastor experimentasse a comida no dedo dela, né? Imagina só ali, cercada de pessoas, o pastor tendo ali que experimentar a comida no dedo da irmã, né? E ali ele resistiu, mas parecia que ia ficar chato, o pessoal motivou, ele foi ali, só deu uma encostada ali com a boca na comida, mas ali logo se surpreendeu com a negativa da irmã, que era para ele ali chupar toda a comida que estava no dedo da irmã, né? Imagine só, né, um obreiro indo lá e de repente no meio de todo mundo lambendo o dedo de uma irmã recém-conhecida. Então é uma questão importante, né? Somente na questão missionária, o preparo, o conhecimento, o estudo está presente, inclusive para que o missionário tenha êxito na sua viagem e nesse projeto de Deus na sua vida. Então, vendo a cidade como Deus vê e amando como Deus ama, logo o obreiro poderá sentir-se como um cidadão daquela localidade. Outro ponto importante é o relacionamento do líder com os outros líderes da sua cidade. Não é difícil as pessoas viverem em clima de guerra, né? Principalmente quando uma igreja é próxima de outra, às vezes tem guerra aonde os irmãos vão estacionar os veículos, né? Briga, um aumenta o som mais do que o outro, e às vezes igrejas praticamente de frente, os irmãos não conseguem ter comunhão, né? Há uma disputa acontecendo ali, não só no meio evangélico, mas com o padre, com o juiz e tudo mais. Mas o líder, ele deve ter assim, um jogo de cintura, por assim dizer, e sempre que houver possibilidade, ter paz com todos. Nós sabemos que nem sempre é possível ter paz com todos, porque alguns realmente fazem guerra, né, contra a igreja, contra o obreiro, com os vizinhos, mas é importante, né, ele tentar ter esse contato. Eu me lembro de um pastor que recém-chegado a um salão, tinha o desejo ali de fazer uma vigília, mas estava preocupado com o que os vizinhos iriam preocupar caso o som ficasse muito alto. Ao invés de ele fazer a vigília e pouco se importar com os vizinhos, ele, um dia antes, foi até os vizinhos, se apresentou, se colocou à disposição, os convidou para o culto,
né? Fez uma aliança, uma amizade, uma aproximação com esse vizinho. Logo, quando ele fez aquela vigília, até os próprios vizinhos tiveram algum tipo de constrangimento em reclamar do barulho, porque afinal de contas aquele pastor tinha sido tão amável e se colocado à disposição de uma maneira tão generosa que teve sucesso no seu relacionamento com aqueles vizinhos. Então ele tem que ter, né, um contato, seja com o prefeito, com o vereador, com o juiz, com o delegado, com o comerciante, com os donos das lojas. Esse contato é importante, né, sempre se posicionando de uma maneira ética e de uma maneira moral, né, não querendo extrair benefícios ali, mas querendo realmente esse sentimento de ser um bom vizinho, um bom companheiro, uma referência. Pode ter certeza que logo que essas pessoas precisarem de uma orientação, de uma oração, procurarão esse pastor que abriu as portas para a sua comunidade local. Tá? Então o obreiro, ele não deve ser apenas amiguinho, né, da sua comunidade local, mas ele não deve se esquecer do seu posicionamento espiritual, a autoridade que Deus lhe deu. Deus o colocou ali como uma autoridade espiritual, então ele deve estar apto, né, para orar por essas autoridades, por esses vizinhos que ali estão, mas também exortá-los biblicamente, trazer conselhos da Bíblia, né? Hoje já há uma abertura, né, aos gabinetes dos prefeitos, existem encontros do prefeito com os pastores, e ali o pastor deve exercer a sua autoridade espiritual, inclusive corrigindo, né, trazendo a mensagem de Deus. Muitos são os casos na história que até presidentes, né, se recorreram a pastores em momento de dúvida para que eles pudessem tomar uma decisão. Então, devemos sim exercer esse tipo de autoridade. Então, o diálogo, né, essa aproximação, não é bom que o pastor se isole, ou que o pastor chegue, entre para a igreja, acabe o culto, feche a igreja e vai embora. É importante que ele chegue antes, tenha um tempo para conversar, para receber as pessoas, né, para estar ali à disposição de todos os seus vizinhos. Nós temos aí que levar em consideração também a humildade de Daniel. Você vê que Daniel ele precisou tratar com muitos reis, precisou ali exortar muitos reis, aconselhar. E quando você ler as páginas do livro de Daniel, você vê a humildade, a sabedoria. Ele não chegou de uma forma soberba, de uma forma arrogante, né? Que Deus estava humilhando e Deus estava trazendo uma humilhação terrível contra aquele rei, de forma que jogasse o rei contra o Deus de Israel. Mas com graça, com simplicidade e com humildade, ele conseguiu trazer a mensagem de Deus a esses reis que, em geral, aceitaram a mensagem de Deus pela vida de Daniel. Porém, o pastor deve ter em mente que, às vezes, essa proximidade acaba trazendo uma tentação, principalmente no campo da política. Às vezes o pastor ele vai exercendo uma influência na sua comunidade, cada vez ele vai ficando mais popular, além, né, das suas fronteiras, além da sua igreja, e logo nasce no seu coração o desejo ali de enveredar-se pelos caminhos da política. Mas não tenha dúvida, irmãos, quando o pastor ele entra pelo caminho da política, a sua autoridade espiritual ela começa a ser perdida, né? Eu já falei em outras aulas, né? Não acredito que Deus tenha o desejo de tirar o pastor da frente do seu rebanho, da obra divina, e colocá-lo ali para simplesmente trabalhar em projetos de homens. Então essa influência deve ser limitada. É claro que de repente a igreja pode ter algum projeto, né, de lançar algum candidato da sua igreja, mas não é bom, nem é bem visto que seja o próprio pastor da igreja. E também uma questão importante é que isso é um plano secundário. A igreja, em primeiro lugar, deve se ocupar com almas e com o reino, e não em promover candidatos, como por muitas vezes nós estamos vendo por aí. Então a comunidade deve conhecer o líder, né? O barbeiro deve conhecer o pastor, o sapateiro, o lojista, né? Poxa, às vezes é muito bom quando você vai comprar em algum lugar, você é da igreja do pastor tal, poxa, esse pastor é muito bom, eu não sou da igreja dele, mas eu vejo que em tudo ele é um homem de Deus, graças a esse contato que esse líder tem com essa comunidade, tá? Então,
todos devem saber que o obreiro é importante para assuntos da comunidade. De repente, as pessoas podem procurar a igreja, inclusive para projetos no bairro, né, ou para ter o apoio da igreja para resolver determinados problemas que estão acontecendo na localidade. Tá? Infelizmente, muitos líderes se isolam, né, inclusive não tendo contato com líderes de outras denominações evangélicas. Mas é importante frisar que em toda a região sempre tem igrejas fiéis, sempre tem irmãos fiéis. Alguns irmãos podem até se isolar, né? Porque outros não trazem os seus mesmos ensinamentos, a sua mesma maneira de ver a Bíblia, a sua mesma doutrina. Mas hoje nós temos muitas igrejas co-irmãs que pode ser feito alguns trabalhos em conjunto e deve ser feito exatamente para fortalecer o relacionamento do ministro com os demais ministros do Evangelho. Então, se pode ter reunião, hoje é muito comum os conselhos pastorais, né, onde ali mensalmente ou a cada trimestre reúnem para tratar assunto, fazer eventos, aconselhamentos. Não tenha dúvida, né, que juntos nós somos muito mais fortes. Agora, o que atrapalha muito essa união é esse sentimento denominacional que existe nos pastores e é passado para suas ovelhas. Hoje você vê muita valorização do nome da denominação, músicas, né, que são criadas ovacionando o nome da denominação. Parece por alguns ministérios tentam fidelizar, né, os seus crentes como se fossem clientes, né, dizendo, não, só aqui que é o certo, só aqui que funciona, se você sair daqui você vai perder a salvação. E com medo eles vão erguendo muros para que a sua igreja e os seus membros se isolem de outras igrejas, né? Já é comum proibições em alguns ministérios que outras pessoas de outras denominações não possam lá cantar, não possam lá pregar, né? Há relatos aí até de um pastor que censurou um de seus membros por esse estar no culto com uma camiseta que lá estava o nome de outra igreja. Então o irmão foi chamado e ele foi solicitado que ele trocasse a camiseta, simplesmente porque na sua camiseta tinha o nome de outra denominação evangélica. Então esse sentimento que ele é ruim, traz divisão e por muitas vezes é alimentado no seio das denominações. Tá? Então muitas igrejas dentro da sua localidade podem ser igrejas fiéis que seguem a Bíblia e nada impede que haja ali projetos juntos em favor da comunidade local, em favor do reino, para que possa fazer alguma coisa, uma envergadura maior e com impacto maior nesse mundo espiritual dentro daquela localidade. Tá? E olhando teologicamente, existe apenas uma igreja, né? Nós sabemos que a igreja é uma, né? E a unidade, além dos muros do nome da denominação, além das placas é um grande desafio, né? Mas quando se consegue fazer algum tipo de união, algum tipo de comunhão, essa comunhão de fato agrada a Deus. O que nós vemos hoje são denominações mudando hinos, mudando o hino da harpa, mudando a maneira de saudar, tentando criar uma identidade que o difere das demais, né? E isso você vê crescente, infelizmente, no meio evangélico. Alguns agem como se cada igreja tivesse o seu próprio Deus, como se houvessem vários senhores, muitas fés, muitos batismos, mas não é isso que a Bíblia mostra. Efésios 4, de 4 a 6, nós sabemos que há um só Deus, um só Senhor, uma fé e um só batismo. Esse é o Deus, o único Deus de todas as denominações que de fato amam a Bíblia e seguem a palavra de Deus. Mas qual é a chave da conquista da cidade? Para que uma cidade seja impactada pela pregação do Evangelho, a unidade, dos pastores e das igrejas é um dos pontos importantes, para que de fato a igreja possa ter um impacto social naquela comunidade. Então fazer projetos sociais, fazer um dia onde tem corte de cabelo, onde tem distribuição de cestas básicas, projetos missionários. E sem dúvida hoje há fragmentação do setor evangélico.
Então você tem em um bairro muitas igrejas pequenas, né? Se contar aí talvez, se você tiver 10 igrejas, 6 delas não chega a 20 membros, 30 membros. Então uma igreja com 20, 30 membros, ela tem um poder menor de ação social. Mas se juntar as 10 igrejas ou as 6 igrejas que têm 20, 30 membros, o poder de ação, né? O poder de fazer uma obra social, ela é muito maior. Logo, há uma chance maior de ter um impacto social, há uma chave espiritual, né, para ser mudada, para ser acionada dentro do bairro, dentro da cidade, onde essas igrejas atuam. Você tem o livro Violência Tem Solução, da editora Betânia, e ela vai elencar 5 pontos principais que atrapalham essa unidade e, por fim, atrapalham, né, essa chave espiritual ser acionada dentro dos bairros e das cidades. Eu fiz um resumo dos pontos, né, para não ficar muito cansativo, mas quem tem o nosso material tem na íntegra esses 5 pontos. Você pode até pausar aí e ler, mas eu vou fazer um comentário rápido sobre eles. O primeiro ponto é: por que não há unidade? Medo de perder ovelhas para outro pastor da mesma cidade. Alguns proíbem os seus grupos de irem em outros grupos por medo que o grupo vá e não volte mais. Também por, né, às vezes, indo cooperar em outro lugar, alguns pastores sabem que existem pastores que, de má índole, que tentarão, né, por assim dizer, roubar as ovelhas para que fiquem naquele lugar. Muitos agem dessa forma, né? Oferecendo cargo, oferecendo consagrações, tentando arrancar o membro de outra igreja, quando que na verdade o conselho dele seria: não fique lá, sirva o seu pastor, etc e tal. Porém também é importante saber que às vezes as pessoas não se adaptam em um lugar, não se adaptam a um certo tipo de pastoreio, e é natural que essa pessoa, conhecendo outro lugar, ela possa se adaptar melhor ali. Mas isso em nada traz guerra, traz briga entre os pastores. Pelo contrário, quando um está recebendo a ovelha de outro, deveria ali haver uma comunicação, deveria ali haver um histórico daquele membro, para que essa pessoa possa chegar já com a recomendação do seu antigo pastor. Então, em geral, os pastores têm medo de perder as suas ovelhas. Isso trava a unidade. Segundo, medo de perder membros e, com isso, perder a arrecadação financeira. Infelizmente, né, nós sabemos que há uma preocupação excessiva pela arrecadação financeira, tanto também que muitos pastores dependem, né, até para sobreviver, da renda daquela igreja. Logo, caindo a renda da igreja, haverá ali a possibilidade de faltar, inclusive, para ele. Então, alguns olham, né, além da questão espiritual, vão olhar realmente a questão financeira, né, porque a conta é muito fácil: quanto mais gente, mais dinheiro entrará. Então, ao aproximar-se de outros pastores de outras igrejas, haverá ali a preocupação que eles venham perder renda. Terceiro, por verem outros pastores que a sede pelo poder e pela fama é superior ao desejo de ganhar almas, e o desejo desenfreado pela expansão gera conflito com a unidade. Nós sabemos que existem líderes que eles empurram um crescimento, né? Eles querem um crescimento rápido, né? E uma busca pelo sucesso, pelo nome, pela fama, né? Querem às vezes proclamar o nome da sua igreja mais do que o nome de Cristo. E às vezes, traído por essa ganância de crescimento, alguns líderes possam utilizar ali ferramentas de má índole contra outro colega pastor. Então, esse desejo desse crescimento desenfreado, normalmente ele não colabora com a unidade, né? Tem pastores que fazem qualquer negócio para o crescimento exponencial da sua igreja. Eu tenho para mim, irmãos, que igrejas sérias não crescem tão rápido. Igrejas sérias que pregam o verdadeiro evangelho crescem fundamentadas, com raízes, mas às vezes de uma velocidade muito lenta. À medida que as pessoas fazem concessões na palavra de Deus ou facilitam as coisas, a tendência é que haja um crescimento mais rápido, porém sem uma qualidade de crescimento. Quarto,
Como sua igreja está crescendo, sente dificuldades em renunciar aos seus objetivos locais para perder tempo com outros que não têm o mesmo talento que ele. Por trás de uma igreja crescente pode existir o vírus do egocentrismo instalado no líder. Então, algum líder, por ter uma capacidade grande de comunicação, boas estratégias, pode estar instalado nele esse vírus, se achar superior, se achar que ele sim é aquele que sabe fazer todas as coisas, e ele não vai se rebaixar a ter contato com gente que não tem a mesma capacidade que ele, que não tem a mesma pegada do que ele. Isso está até relacionado com o próximo tema aí que nós vamos estudar ainda nessa aula, do orgulho. Então ele não quer perder tempo com quem não sabe, não é bom que nem ele. E esses também ovacionam muito as suas denominações, às vezes falam mais da denominação do que do próprio Cristo, mas está instalado já nesse o vírus do egocentrismo. A tendência, infelizmente, também é a queda a longo prazo. E por quinto e último, alguns acreditam que sua igreja é a Sião de Deus. É dela que procede todo o conhecimento e toda a lei. Aqui a gente sabe aqui. Quem interpreta a Bíblia é aqui. Deus só opera aqui. Nós somos o máximo, nós somos poderosos aqui. E se quiser ter algum tipo de unidade, vocês têm que me seguir. Tem que seguir as minhas leis, os meus preceitos, porque eu sou o modelo, eu sou o referencial. Então ele condiciona a missão da unidade a um reconhecimento dele como líder de modelo. Então, se for para fazer na minha igreja, eu aceito. Se for para fazer do meu jeito, eu aceito. Se for para promover a minha igreja, eu aceito. Mas se for para deslocar para ir na igreja do outro, não, aí não tenho condições. Então, são alguns dos fatores que impedem essa unidade para que se arme essa estratégia para uma chave de conquista espiritual da cidade. A unidade é importante para a chave espiritual, mas os pastores não devem apenas fazer reuniões, mais que isso, devem unir propósito. Muitos irmãos têm experiências negativas nos conselhos de pastores ou em algumas reuniões interdenominacionais. Eu particularmente, por vezes, eu percebo assim, que as pessoas acabam se aproximando dessas reuniões, desses conselhos, que é importante dizer, é bom que existam, é bom que tenham, mas normalmente as pessoas se aproximam não para oferecer alguma coisa ao conselho, oferecer alguma coisa na cidade, mas eles se aproximam com interesse de autopromoção. Não são poucos os líderes que têm o desejo de serem vereadores ou exercer algum cargo público, que veem no conselho de pastores uma oportunidade da promoção do seu próprio nome. Pregadores, quando vão aos conselhos de pastores, já vão pensando em ter agendas, em ter convites, e não cooperar com o reino, e não cooperar com a unidade. Então, por muitas vezes, esses conselhos ficam no âmbito de muita gente interesseira e cada um puxando a brasa para a sua sardinha. E não deve ser assim. Todos devem levar alguma coisa para contribuir para o ganho da comunidade, da cidade, para Deus. Desenvolvendo um ministério de serviço. O pastor e a igreja devem estar pronto para ajudar a comunidade. Então, o trabalho pastoral, ele não é só dentro da igreja. Quantos pastores, ao ver que mesmo tendo uma cesta básica lá pronta para ser doada, não doam porque as pessoas que vão receber não são da sua igreja. É claro que a Bíblia mostra primeiro cuidar dos de casa, mas se todos os de casa estão supridos, não há por que não o pastor abençoar os de fora. Então o pastor assim terá uma influência maior dentro da sua comunidade, ele precisa cooperar com a sua comunidade. Quando há enchentes, por que não abrir o templo para acolher os desabrigados? Quando há fome, por que não fazer uma arrecadação de alimentos? Quando há frio, uma arrecadação de agasalhos para ser doado aos que precisam dentro da sua comunidade. O tempo agora que nós estamos vivendo, maio de 2020, um tempo de epidemia, de pandemia, poucos são as igrejas que arregaçam as suas mangas,
e oferecem um serviço, estendem a mão para aqueles que estão sofrendo. E o pastor deve, como eu já falei no início, ter uma visão além do interesse dentro da sua igreja. Ele deve ter uma visão de Deus para a sua comunidade. Deus quer todos bem. Deus quer que todos sejam abençoados. E é importante o líder ter essa visão também. A igreja precisa socorrer os necessitados. Precisa estender a mão ao pobre. Jesus e os apóstolos mostraram o cuidado para com os pobres. Da mesma forma deve ser a igreja com a sua comunidade. Preocupar-se com aqueles que estão sofrendo. Dois textos que refletem muito bem isso é Mateus 11:5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. Foi quando João Batista teve aquela dúvida se Jesus era de fato o Messias, porque ele estava preso. Talvez ali João também tenha uma visão do Messias mais político, e aí o Senhor está dizendo que aos pobres é anunciado o evangelho. Então há ali um movimento em direção aos mais necessitados, ali ensinado por Jesus. Da mesma forma, Paulo, lá em Gálatas 2:10, nós já até absolvemos um pouco disso em outras aulas, mas diz assim: recomendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procurei fazer com diligência. Também uma preocupação do apóstolo Paulo com os mais necessitados. Sendo exemplo a outros pastores, o obreiro deve aprender a servir o seu colega de ministério, tendo em vista que o inimigo, na verdade, é o Satanás, e não outras igrejas, e não outros colegas de ministério. Não é ético, quando às vezes as pessoas têm visões, revelações, Às vezes, quantas vezes já ouvi no rádio, um falando da igreja do outro, do ministério do outro, que quem governa lá é o Satanás, que ele já viu uma serpente lá dominando o outro pastor, jogando um povo contra outro povo, E na verdade, um líder deve aprender a honrar, abençoar, cuidar, ser amigo, Estamos todos trabalhando para o mesmo mestre, mas às vezes há esse sentimento, Jamais eu vou servir o meu colega, jamais o meu ministério vai se aproximar do outro ministério. Então, servir pode ser desenvolvido prestando ajuda a outros pastores que passam por necessidade. É muito lindo, eu imagino quanto Deus se agrada quando um ministério se reúne para levantar fundos para suprir a necessidade de uma outra igreja, de um pastor que passa necessidade, da família da igreja de outro pastor que não tem condição de ajudar. Eu imagino quanto Deus se agrada no sentido desse relacionamento e dessa unidade. Sabemos que, mais uma vez, infelizmente, não é isso que nós sempre estamos vendo. Parece que é cada um por si e Deus por todos é a frase que cabe bem nesse momento. Então, em momentos de perseguição, pastores se uniram ao longo da história, mas não precisa esperar um momento de perseguição. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Unir, ajudar, aconselhar, ser o tutor de outro, realmente é extremamente importante. E outra, no reino, a autoridade não vem pelo cargo, mas pelo prazer em servir. Só o nome, só o título do pastor não vai fazer ele reconhecido como pastor dentro da sua comunidade. Mas a maneira que ele abre as portas da sua igreja, a maneira que ele é prestativo, a maneira que as pessoas veem o seu serviço, a sua preocupação pela comunidade e pelos outros também, é assim que Jesus nos ensinou, de maneira que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não só cuidando das nossas coisas, mas cuidando das coisas dos outros também. É dessa forma que ele vai ter uma autoridade espiritual com os outros e com a sua própria comunidade. Infelizmente, muitos só ajudam quando têm o interesse, aquela questão do populismo, Fazem arrecadações, oferecem cestas básicas, o ato em si é louvável, sem dúvida, tem o seu valor, mas boa parte não faz isso por amor ao outro, por amor ao reino ou pelo prazer de servir. Há uma tendência que alguns façam isso
pelo populismo, né? Com interesses, para que amanhã ou depois ele possa ser recomendado ser recompensado com o voto daquela população. Não é amor aí, é interesse, né? Existem muitos aproveitadores, né? Que em meio a tragédias, em meio a muita coisa que está acontecendo, ele é oportunista e aproveita o sofrimento dos outros para aparecer, tá? Nem tudo que parece é, tá? Além do que dentro da comunidade local a gente tem isso também. O pastor deve, né, o líder, diferenciar aquele bajulador, né, o famoso puxa-saco, daquele que de fato tem o desejo de servir, tá? Porque o puxa-saco ele vai dar opinião, ele vai influenciar segundo o interesse dele, sempre olhando o benefício próprio. Mas aquele que tem uma visão de reino, ele tem um desejo de servir bem a sua comunidade, tá? Para a gente finalizar essa primeira etapa, duas reflexões aos amados. Quando trabalhamos para Deus em nossa cidade, levamos em consideração os demais pastores ou eu insisto em trabalhar de forma isolada? É uma importante reflexão, né? Como nós estamos nos aproximando dos demais e qual visão nós temos dos demais? Até que ponto o sentimento denominacional tem sobressaído a visão de servir dentro do reino? Será que eu tenho batido muito nessa tecla, eu tenho pregado nessa tecla? Nós precisamos de gente com visão de reino, não visão denominacional, e não esse orgulho, né, uma soberba que envolve tudo aí no sentimento da denominação, na defesa da placa. Muitos ministérios, né, insistiram durante anos em trabalhar sozinhos e isolados, né, mas hoje, com a dificuldade de manutenção, com a dificuldade de obreiro, alguns, né, têm aberto as portas e acertadamente têm tido comunhão com outros irmãos, né? E esse sentimento, como eu já falei, agrada a Deus. Será que eu tenho um sentimento denominacional? Será que esse sentimento pela minha igreja está maior do que o sentimento pela igreja? Me lembro com tristeza, né, de um pastor que tinha um programa no rádio e outro, né, pediu para que ali fosse anunciado os trabalhos da igreja co-irmã, né? E ele, ao receber ali o aviso da festividade de outra igreja, ele diz: não, o programa de rádio é nosso, nós vamos anunciar as nossas coisas. Se eles quiserem, eles que pagam o programa de rádio deles, porque aqui nós não vamos falar de outra igreja. É o sentimento denominacional que a gente vê com muita tristeza. Indo para a parte 2, né, dessa nossa aula 5 do Teologia Pastoral 2, né, somando já 10 aulas dentro do Teologia Pastoral 1 e Teologia Pastoral 2, a segunda parte fala: o ministro, fama, orgulho e honra. Como balancear tudo isso? Tem uma frase interessante aí no material que diz: em geral, as igrejas vivem nos extremos, ou tratam seus líderes como semideus ou como um empregado qualquer. E nós sabemos que todo extremo é perigoso, né? Enquanto alguns idolatram os seus líderes, né, fazem além, né, tratam ele como Deus, existem outros lugares que não dão a mínima valorização para os seus obreiros e por isso esses vivem desanimados e lamentando a circunstância, tá? Então o primeiro ponto aí é a boa fama. Existem 3 caminhos para o obreiro: ou ele tem a boa fama, ou ele tem a má fama, ou ele não tem fama nenhuma, né? Os que são negligentes, mais tempo ou menos tempo, alcançarão uma má fama. Os seus deslizes vão aparecendo e as pessoas começam a observar que na verdade ali pode haver uma pessoa mau caráter, mesmo sendo ele algum tipo de líder, né? E às vezes essa fama, né, ela cresce devido aos pecados, né, que começam a revelar. Sempre o relaxado, ele vai ter fama de mal, irmão. Sempre aquele que leva a obra de Deus relaxadamente, seja que não cumpre horários, seja que não cumpre aquilo que promete, aquele que não é transparente nos negócios da igreja, aqueles que estão envolvidos em rolos e mais rolos, esse tem a tendência de ter uma má fama. E quanto mais tempo de serviço, né, maior pode ser a má fama dele, como maior pode ser também a boa fama
pela postura íntegra que esse líder exerce dentro da sua cidade. É muito triste quando dentro da cidade, dentro do bairro, o líder tem uma má fama. Tá? Alguns, mesmo sendo íntegros, não têm fama. Tá? São aqueles que não são conhecidos além das suas fronteiras. Isso pode acontecer. Deus, né, não vai promover além das fronteiras todas as pessoas. Tem pessoas que terão bons ministérios locais. Há pessoas que vão servir muito bem, sejam como cooperadores, diáconos, presbíteros ou até pastores, dentro da sua igreja, não é além da sua denominação. Outros acabam não sendo conhecidos além da sua denominação, exatamente pela condição de isolamento que há pouco nós acabamos de falar. Tá? Agora, outros, Deus os faz famosos. Olha só, não vai se assustar não. Mas Deus escolhe alguns para ser famosos. Porém, olha, fique bem atento. Porém, o obreiro, em hipótese alguma, deve ter o desejo pela fama. Porque se ele buscar o desejo pela fama, ele vai priorizar ele mesmo, tá? E o seu desejo de autopromoção em detrimento ao reino de Deus e à sua própria igreja. Alguns vão usar a própria igreja como escada para que ele possa ficar conhecido e famoso. Hoje eu vejo nas redes sociais, quantos investem em logotipos, em logomarcas. Aí um grupo que você contrata para ele cuidar das redes sociais, para ele promover as pessoas nas redes sociais. É muito a autopromoção que nós vemos. Muitos desses, de fato, estão procurando aí a fama, com a fama vão atrair dinheiro para si. Mas Deus, de fato, escolheu alguns para a fama, embora a fama não seja para todo obreiro. E quando Deus faz alguém famoso, na verdade, Deus não quer fazer esta pessoa famosa, mas o próprio nome do Senhor famoso por meio daquela pessoa. Exemplos nós temos, como por exemplo Maria, a irmã Maria, mãe de Jesus, aquela mulher que concebeu ao Salvador, tornou-se famosa, alvo até de idolatria devido a tal fama. Ana, a mãe de Samuel, Davi, como Deus exaltou Davi e o fez conhecido. As mulheres de Israel fizeram até uma música para Davi, dizendo ali que ele matou muita gente, muito mais do que Saul. E Salomão, cuja fama passou as fronteiras de Israel, mas é claro que Deus faz tudo isso exatamente para exaltar o seu próprio nome. E a fama pode ser fruto da obediência a Deus, ou seja, uma consequência da obediência. Deus pode entender que alguém pode estar preparado. Deus me deu a oportunidade de conhecer algumas pessoas antes e depois famosas. Eu tenho exemplos que eu vi com meus próprios olhos de pessoas que passaram grandes dificuldades e hoje viajam aí Brasil e exterior e tem um bom nome aí na mídia. E eu conhecendo antes tudo que essa pessoa passou e hoje, eu não tenho dúvida que foi Deus que deu a fama e foi Deus que o exaltou. Falando um pouco mais aí da fama de Davi, você não vê Davi fazendo marketing, você não vê Davi contratando alguém para promover o seu ministério. Claro que eu falo isso com muito cuidado, com muito receio, Talvez no passado eu também tenha me dedicado muito a esse tipo de prática, mas hoje eu vejo que ser conhecido ou não é fruto do seu trabalho. Jesus, ele fazia um milagre e dizia, não conta para ninguém. E mesmo assim as pessoas não contiam, porque tudo aquilo que ele fazia era bom. Então as pessoas acabavam falando. É como um restaurante, quando a comida é boa, a propaganda boca a boca, ela é automática. Logo todo mundo vai saber que ali a comida é boa. Então evitando assim se gastar muito dinheiro com autopromoção e com marketing, como se vê nos dias de hoje. Tá? Então hoje, eu, assim, com todo respeito, aos que assim o fazem, mas há pessoas que dão nome ao seu ministério, colocam jargões nos seus ministérios, pagam aí para desenvolver artes para o seu ministério, ou contratam pessoas, para promover ele, Eu acho que isso, em geral, é uma bobeira, Tudo vai acontecer automaticamente se a pessoa trabalhar bem e Deus tiver o desejo de promoção dessa pessoa, Deus o exaltará
independente do local que ele está, independente dele ter uma internet ou não, né? Eu acredito dessa forma, tá? Mas Davi, o próprio Deus o quis revelar famoso, sem nenhum tipo dessa prática, pelo trabalhando certo, cuidando das ovelhas certas, sendo um músico, sendo alguém espiritual, automaticamente a sua fama foi resultado de tudo isso que ele fez, tá? Então Deus tirou Davi lá do meio das ovelhas e o colocou dentro do palácio, mesmo sendo ele esquecido pelo seu próprio pai, pelo seu próprio irmão, quando o profeta foi lá consagrar o novo rei de Israel, né? Então Deus, quando ele quer e ponto final, tá? Então a unção derramada sobre Davi o deixou mais humilde, e ao ser consagrado não buscou os seus direitos de rei, né? Ele poderia dizer: poxa, agora eu sou rei, agora quem manda aqui em casa sou eu, agora quem faz e acontece aqui sou eu. Não, pelo contrário, ele esperou em Deus, e Deus preparou uma oportunidade para ele trabalhar de uma maneira reta, de uma maneira fiel, derrubando o gigante Golias. E aí a consequência da sua fidelidade, da sua unção, do seu temor a Deus, foi a fama que inevitavelmente se espalhou por todo Israel, causando a inveja e ciúmes no próprio Saul. No primeiro livro de Samuel, capítulo 18, verso 14, diz: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Não é o marketing, mas é o Senhor está com ele, é a diferença. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, verso 7. Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Alguns adquiriram fama de forma natural, mas outros dependeram de Deus e ficaram famosos. Mas é importante registrar, que hoje haja hinos, que diz que vai tirar a pessoa do anonimato, vai fazer a pessoa famosa, Isso não deve estar dentro do coração do obreiro. Tá? Isso não, Deus pode fazer? Pode, mas isso não deve ser o alvo dentro do coração do obreiro, Quantos até pagam para pregar em grandes congressos buscando essa promoção. Ele deve se ocupar com as suas ovelhas e fazer bem o seu trabalho, a exemplo de Davi. O que vim é consequência e projeto de Deus. Também quando se fala de fama, não se pode deixar de falar de Salomão, e também do exemplo de Jesus. A fama de Salomão era o reflexo da fama do nome de Deus. A Bíblia deixa muito claro, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 10, verso 1, olha o que diz: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Então é muito claro, Deus deu sabedoria, prosperidade e fama a Salomão para que o seu nome seja glorificado. Vê que o próprio Salomão, com toda a sabedoria, não conseguiu usar, com prudência tudo aquilo que Deus deu, e nós sabemos aí pela história de Salomão que ele se perdeu ao longo do caminho devido às suas inúmeras mulheres e chegou até a adorar deuses estranhos. É o perigo também da fama. Quando contaram que Jesus batizava mais do que João, Jesus poderia ali ficar todo cheio, Opa, eu sou bom mesmo, eu prego e as pessoas choram, aceitam Jesus, são batizadas com o Espírito Santo. Não é difícil ver esse tipo de coisa nas redes sociais, mas Jesus não ficou feliz em alguém tentar colocar ele ali naquele momento acima de João, João capítulo 4, verso 1. E o que ele fez? Não fez concorrência com João Batista, mas João capítulo 4, verso 3 diz que ele deixou a Judéia e foi para a Galileia fugindo da fama. Jesus também, após a multiplicação dos pães e peixes, a multidão se reuniu e queriam ali proclamar o rei. João capítulo 6, verso 15 vai dizer que ele retirou-se sozinho e foi para o monte. Ali não era a hora, momento dele ser proclamado rei. E um exemplo também de simplicidade e humildade é que Jesus, ao entrar na sua entrada triunfal em Jerusalém, não escolheu um cavalo branco, alto, forte, todo escovado, mas ele, na sua simplicidade, cumprindo a profecia,
escolheu um jumentinho emprestado e entrou ali em Jerusalém e foi adorado dessa forma, né? E aí a pergunta, será que os líderes de hoje estão escolhendo o jumentinho ou têm escolhido os grandes cavalos brancos, né? Cada vez está mais difícil achar o líder no jumentinho, né? Após fazer sucesso em uma conferência ou vivenciar um milagre, existem obreiros que não estão preparados para a fama, né? São ovacionados, as pessoas querem tirar foto, eles passam a ser conhecidos e muitos não estão preparados para esse sucesso. Após o sucesso, caem no laço do orgulho, achando que são alguma coisa no próprio pecado do próprio Lúcifer, né? Então, nem todos estão preparados por fama. E é bom orarmos, né? Senhor, se for para o Senhor me promover e eu não saber lidar com isso, que o Senhor nunca nos promova. Outro ponto é o orgulho, né? A Bíblia deixa claro que Deus não gosta do orgulho. Provérbios 16:5, o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Então, uma punição para o orgulhoso, segundo a Bíblia Sagrada. Então, o orgulho, ele trata as pessoas com desprezo, principalmente aquelas que não lhe interessam, que não podem lhe trazer algum benefício, tá? Ele ignora as demais pessoas. Isso é resultado do orgulho que a pessoa tem, né? A Bíblia dá um caso muito claro de Amã, um primeiro-ministro lá do reino, e esse ali queria ser adorado, que todos se dobrassem. Você vai ter ali Mordecai, ali na história de Esther, que não se dobrava, e ele chegou a construir uma forca, né? Porque era orgulhoso, queria ali ser ovacionado, reconhecido por todo mundo, mas Deus foi fiel, e na própria forca que ele mandou construir foi que ele morreu por causa do seu orgulho. Não foi a forca que matou Amã, foi o seu orgulho. Pedro sobressaía dos demais companheiros. Pedro sempre estava lá, Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João. Mas depois dele ter negado Jesus, depois de tudo que passou, com anos de experiência no trabalho do Senhor, ele teve um feliz texto e escreveu na sua primeira carta de Pedro, capítulo 5:5, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus, né? Deus dá graça aos humildes. Vamos buscar essa simplicidade que Pedro nos orienta, tentando tratar todos da melhor maneira, dar atenção a todos, né? Não sendo seletivo com aqueles que nós cumprimentamos, abraçamos ou ouvimos, principalmente dentro da igreja. Quando alguém reage negativamente ao sucesso de um colega, tá, está deixando claro que ele mesmo não está pronto para a sua própria fama e para o teu sucesso. Então, se a pessoa vê o outro crescer, prosperar, conseguir alguma coisa, isso incomoda de uma maneira como Saul incomodou ali com o crescimento de Davi, mostra que Deus está reprovando esse, tá? Que ele mesmo não está pronto para alcançar fama e sucesso, tá? Esse será um rejeitado, tá? Então nós, tendo o sentimento de Cristo, devemos nos alegrar, devemos parabenizar quando a pessoa é levada ali a evangelista, a pastor, quando a pessoa compra uma casa nova, quando a pessoa alcança um grande sonho, quando a pessoa prega muito bem, quando Deus opera por meio daquela pessoa, né? Cumprimente ela, abrace ela e diga: parabéns, meu irmão, Deus está na sua vida, eu me alegro pela sua vitória. Às vezes falta esse sentimento no meio do povo de Deus. Não se orgulhem de ser povo de Deus, né? Quantas vezes a gente se coloca superior aos demais por ser povo de Deus? E na verdade isso é misericórdia de Deus, né? O embrião do pecado está em nós. O que nós merecemos é o inferno mesmo. Mas graças a Deus que Deus foi misericordioso e nos encontrou. E por isso a nossa vida é diferente, tá? Não devemos nos colocar como uma raça superior, desprezando os demais, né? Alguns têm nojo, têm ira de pessoas de outras religiões. Pelo contrário, devemos amá-la e orar a Deus para que eles encontrem o mesmo amor que nós encontramos.
Deus vai dizer algo semelhante ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava para cumprir o juramento feito aos pais de vocês. Deus dizendo assim, ó, eu escolhi vocês não é porque vocês são bons não, é porque eu amei, parte de mim, não parte de vocês. E outra, não é por causa de vocês não, é que eu fiz uma promessa a Abraão e por isso que eu estou fazendo essa obra aí, mas vocês mesmos não merecem nada não. Assim como o povo de Israel, nós não somos merecedores da salvação, dos dons, dos talentos e do ministério. Se você tem um dom, quero lhe dizer, você não é merecedor desse dom. Se você lidera, se você rege, se você pastoreia, você não é merecedor desse dom. É a graça de Deus que está sobre nós. Amém? Sempre Deus levava o povo a lembrar de onde eles foram tirados. Várias vezes a Bíblia diz, olha, lembra que eu te tirei da terra do Egito, lembra que vocês eram escravos. É sempre importante lembrar de onde nós saímos, né? De onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. Olhando para trás, teremos um sentimento mais humilde e principalmente com aqueles que estão iniciando, estão nos seus primeiros passos. Todo ministro foi liberto do mundo e foi conduzido por Deus ao governo da igreja. Isso é bondade de Deus. É uma honra e não orgulho a pessoa ser chamada para o santo ministério. É honra, mas não orgulho. Por isso, devemos atender o chamamento de Deus com o máximo de humildade possível. Continuando falando aí do orgulho e fama, tem algumas frases bem interessantes no nosso material que eu quero ler aqui com os irmãos. Deus deixa quem Ele quiser famoso, para que seu nome seja engrandecido. Por isso, nunca tente ser mais famoso do que Deus. O orgulho vem tanto da ostentação à riqueza, como pela ostentação à pobreza. Tem quem é orgulhoso por ser rico e tem quem ostenta até a pobreza, né? Infelizmente existe isso. Quando o obreiro começa a ceder diante do dinheiro, mulheres e do orgulho e passa a ser autoritário, Deus passa a ser o seu inimigo. Sem dúvidas, o orgulho procede à queda do obreiro. E para a gente concluir, nós temos a questão da honra. A honra não é apenas para o líder, mas a honra deve ser para todos os irmãos. Devemos tratar todos de uma forma honrosa. Romanos capítulo 12, verso 10. E se a pessoa tem maturidade espiritual, não é um elogio que se tece a essa pessoa que vai corrompê-la, né? Então, sim, nós devemos elogiar. Tem pessoas que ou elas gostam muito de elogio ou não aceitam elogio nenhum, né? Mais uma vez, os extremos são perigosos. Com a maturidade, é importante, né, se essa pessoa é madura, reconhecer os esforços dessas pessoas, tá? Paulo mesmo, ele teceu vários elogios a vários cooperadores, né? Ele vai falar de Febe, lá em Romanos, Priscila, Áquila, Júnias e muitas outras pessoas lá em Romanos 16, ele vai elogiar esses obreiros. É motivação também, reconhecimento pelo trabalho, tá? Então, também reconhecimento, elogio, motivação é uma coisa, mas não é difícil a gente encontrar, por exemplo, festas, congressos ou até aniversário de pastor que de repente sai de um elogio para o líder ser glorificado, né? Então é muito perigoso, né? Ter o reconhecimento é uma coisa, fazer do líder um semideus perfeito é outro extremo, né? Devemos tomar cuidado com isso, que às vezes nós vemos, né? Fiquei muito feliz quando um pastor ele me disse, irmão, eu nem quero festa de aniversário para mim e quando eu faço, não faço na igreja. Eu tenho medo das pessoas me glorificarem ao invés de glorificarem a Deus. Sentimento de humildade maravilhoso no coração desse pastor. No entanto, dar honra ao líder de sentar-se primeiro numa mesa, permitir que ele sirva-se primeiro, ter o seu nome mencionado quando você faz o agradecimento, eu acredito que isso são bons costumes, né?
Isso deve ser, é claro, espontâneo, não deve ser imposto, né? Às vezes a liderança impõe um agradecimento forçado, né? Uma honraria forçada, mas isso deve ser espontâneo e verdadeiro da parte daquele que oferece honra ao seu líder, ao seu pastor. Né? Posições bíblicas quanto à honra. Todos devem ser honrados. Valor e estima é o significado de honra. Então, honra quer dizer valor e estima. Então, você deve valorizar e estimar todas as pessoas, tá? Portanto, é normal honrarmos uns aos outros. Existe uma honra diferenciada. A Bíblia diz lá em Romanos 13:7 que quem honra, honra, quem respeita, respeita. Então, uns você honra de uma forma, outros você respeita de uma outra forma, né? Normalmente não é exatamente igual para todo mundo. Tem aquela passagem do galardão de profeta, Mateus 10:41. Quem recebe com honra um enviado de Deus será recompensado devidamente por Deus. Então, quando você recebe o profeta, Deus vai te abençoar com o galardão de profeta. Mas quantas vezes, né, não é honrado aquele que Deus envia a ministrar nas igrejas? Honrando com ofertas generosas é outro ponto, né, que está ligado ao ponto anterior. O ministro precisa aprender a honrar os que ministram em suas igrejas. É muito constrangedor dispensar o convidado de mãos vazias, ou quanto muito só com o dinheiro da passagem. Quem convida, irmão, tem que saber honrar. Tá? Não pode lidar ali, às vezes faz a conta na calculadora, né? Até pergunta quantos quilômetros faz seu carro com 1 litro e dá ali o valor exato. Né? Se não se tem condição de convidar, não convide. Mas se convidar, é importante que honre, né? Dê uma oferta digna. Né? Quantos, né, são desmotivados porque vão de um lado para o outro e nunca são honrados, nunca são reconhecidos os seus esforços. Né? Quem trabalha no ensino, quem trabalha na pregação, né, sabe como é custoso, quantas horas de estudo, de trabalho para levar alguma coisa boa para a igreja. E muitos são dispensados com um tapinha nas costas. Né? E isso é muito desmotivador para quem faz a obra sinceramente. Está no nosso material e nos nossos slides, eu destaquei alguns pontos. Né? O ponto 1 é esse que eu acabei de falar. O ponto 2, ainda falando da honra, em uma atitude ética, jamais deve tirar a oferta ao pregador na presença dele. Irmão, isso é muito constrangedor. Quando o pastor ele fala, vamos fazer uma oferta por irmão aqui, e o irmão fica todo vermelho, né? E pior ainda, quando ninguém dá nada, né? Então, temos que aprender a nos programar. Eu não posso chamar a pessoa e dizer, ô irmão, eu pensava que ia entrar alguma coisa e não entrou nada, por isso que eu não vou te dar nada. Isso não é ético, isso é uma desonra para o convidado, tá? Paulo vai dizer, né? Ele vai dizer lá aos Coríntios que, 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, para fazer a coleta antes, para não fazer quando ele chegar. Então tem que se preparar, irmão. Ninguém vai para o restaurante, come e depois vai ver se tem dinheiro para pagar a conta. Mas infelizmente acontece muito isso, irmão. Eu ao tempo aí pregando, por muitas vezes me entristeci, né? Claro, Deus sempre suprirá, mas às vezes você espera algum tipo de recompensa mínima pelo menos. 3. Os que lideram bem a igreja e os que trabalham com a pregação e o ensino são dignos de dupla honra. Isso não é invencionice, ou isso coisa de gente que quer aproveitar da igreja. Né? Paulo vai dizer a Timóteo que quem prega, quem cuida bem da igreja, quem ensina, deve ser recompensado com dupla honra. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, está aí na Bíblia. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Irmãos, vamos honrar. Hoje, graças a Deus, em geral, eu sou muito feliz por aquilo, pelas oportunidades que Deus me dá, que em geral as pessoas têm reconhecido o meu ministério, né? Talvez aí por causa do tempo, já há alguns anos pregando, mas já sofri muito nesse quesito, vira e mexe a gente sofre ainda, né? Mas é importante honrar aquelas pessoas que pregam, que ensinam ou até que pastoreiam, né? Se a igreja tem condições, deve oferecer alguma coisa para o líder. 4. Caso igrejas, pastores ou pregadores façam eventos apenas em busca de recurso,
esse ministério estará fora de foco e sua motivação equivocada. Irmãos, não se deve fazer congresso para arrecadar dinheiro, não se deve fazer ceia para arrecadar dinheiro, né? Movimentos, né? Nem o próprio pregador, nem a igreja local. Devemos fazer todo tipo de evento e todo tipo de movimento no reino, né? Movimento no sentido positivo, para alcançar almas e não com fins lucrativos. Quinto, o obreiro não deve estipular cachês. Isso está no campo da ética. É muito feio quando que se estipula cachês. E às vezes a pessoa virou comum, né? As pessoas perguntarem quanto que custa, né? Quanto que custa a sua vinda, né? Porque já ficou comum as pessoas cobrarem. Porém, muitas igrejas não honram os obreiros éticos que não estipulam valores. Então, como a pessoa não estipula valor, não dá nada ou dá muito pouco. O que acontece? Uma inversão. Aquele que cobra passa a ser valorizado e o que não cobra é desvalorizado. Pelo contrário, se a pessoa não cobra, é esse que deve ser abençoado de uma forma generosa, tá bom? E por último, erram tanto o obreiro que estipula valores, quanto a igreja que não honra o convidado, né? Então, às vezes, só cai nas costas do convidado. Mas a igreja que não supre as necessidades também não está honrando. O item E aí do nosso material, honrando com boa hospedagem, um bom quarto, um lugar tranquilo para que o convidado fique, né? Em uma casa que tem um mínimo de privacidade, ou em um hotel, mesmo que não seja luxuoso, deve ser a honra da hospedagem. Não se deve colocar o obreiro, o convidado, em um lugar onde as crianças estão gritando o tempo todo, cachorro latindo, né? Quantas vezes nós ouvimos relatos, né? Em quartinho com mofo, ou sem janelas. Deixa lá, deixa o convidado lá. Então, a honra também para uma boa hospedagem. Honrando a família do preletor, né? Muitos não enxergam a família do pregador, enxergam só ele, esquece que tem a esposa, que tem os filhos. No entanto, né, quantas vezes você vai pregar e além de uma lembrancinha para o pregador, tem uma lembrancinha para a esposa? Ou mesmo se o pregador viajou e quando ele está retornando, diz, leve uma lembrança, né? Leve, precisa ser algo de muito valor, mas para os filhos, para as crianças, né? É a honra pela família do preletor. Quantos, né, vão pegar a estrada, né? E às vezes a igreja tem uma cantina, né? Não oferece um lanche para os filhos do pregador ir comendo ao longo do caminho. Então tudo isso é princípio de honra. É preciso honrar, né, a família do preletor. F, né, G, protegendo o preletor. Também é legal, irmãos, se possível, convidar o pregador com um acompanhante, a esposa ou um obreiro seu. Se isso não é possível, chegando em uma outra cidade, é interessante que haja alguém à disposição para auxiliar aquele pregador. Porque ele não conhece os lugares, às vezes precisa comprar uma camisa, às vezes precisa comprar um sapato, às vezes um remédio, ele não sabe se locomover, não tem como se locomover, não sabe na onde ligar. Então, quando se convida alguém, precisa honrá-lo financeiramente, com a hospedagem, honrar a família dele e precisa ter alguém à disposição dele. É difícil fazer isso? Sim, com planejamento, porém, é possível. Se não é possível, também não convide alguém de fora para desonrá-lo. Concluindo as nossas lições, né, e terminando o módulo Teologia Pastoral 2, quero deixar aos irmãos 3 reflexões. Tenho vivido em busca de reconhecimento e fama? Será que esse tem sido o meu objetivo? Espero que não. Qual a minha verdadeira motivação no reino? Quero ganhar alguma coisa ou eu quero ganhar gente para Cristo e que o reino cresça? Os orgulhosos, o orgulho tem achado lugar no meu coração? Me acho mais capaz e melhor do que os outros? Será que isso está sondando o nosso coração? Está rondando a nossa alma? Tem achado que eu prego melhor que todo mundo, que eu falo melhor que todo mundo, né? Será que eu sou, como diz, a última Coca-Cola do deserto, né? Espero também que não. E eu tenho honrado os irmãos
da maneira que eu gostaria de ser honrado? Se você não honrar, irmão, você também não será honrado. Você deve tratar da maneira que você quer ser tratado. Isso também é amar o próximo como a ti mesmo, que é um mandamento do Senhor Jesus. Queridos, eu de coração espero que aquilo que eu falei aqui faça sentido a você, sentido aí no seu ministério, e que de verdade, de alguma forma, você possa ter sido edificado por esse estudo. Deus te abençoe. Até o próximo módulo, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz do Senhor. Abraços.